Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar a respeito de uma observação aí que eu fiz essa semana. Eu tava pensando aqui, né, que os vídeos que eu faço chamam sempre a atenção para algum tipo de comportamento nosso, para que nós consigamos ir mais profundo, além do comportamento, para que a gente consiga, né, indo além, consiga identificar quais são as nossas crenças por trás dos nossos comportamentos. Porque eu disse aqui no vídeo anterior que toda decisão que a gente toma é uma conclusão que a gente chega dependendo daquilo que a gente acredita, da historinha que a gente está contando na nossa mente. Então, pensando a respeito de comportamento, esses dias eu estava em São Paulo. Estou falando em São Paulo porque eu moro numa casa aqui em São Carlos, né? Então eu não tenho elevador em casa, mas eu estava em São Paulo e eu entrei no elevador, né? E aí tinha uma moça dentro do elevador e o meu filho... Bom, e aí eu entrei e eu estava ouvindo uma música antes de entrar no elevador, então eu continuei ouvindo, né, a música na minha mente e eu comecei a cantar aquela música. E cantar em voz alta, não assim gritando, mas que as pessoas que estavam junto comigo ouviam. E aí quando a gente chegou, né, no andar que era pra gente descer, essa moça desconhecida desceu do elevador, o meu filho olhou pra mim e falou assim: "Mãe, você percebeu que você estava cantando alto e a moça que você nem conhece estava ouvindo o que você estava cantando?" Aí ele falou assim: "Dá muita vergonha disso." E essa foi uma situação. E aí, depois, eu lembrei que na semana passada, gente, eu tive um momento... Sabe isso que eu estava falando aqui num vídeo também, alguns vídeos atrás? Eu estava falando dessa nossa doença do vazio, essa sensação de que não existe nada, e realmente não existe nada nesse mundo, né? Porque o que a gente procura não é desse mundo, é do nosso ser real, mas que não existe nada que vá confortar o nosso coração. E eu tava com essa sensação muito nítida. Então eu tava muito nesse pensamento de que, meu Deus, não tem fim para o sofrimento. Não adianta, o que eu posso fazer, né? E eu tava com essa sensação de que não havia nada que eu pudesse fazer para sanar isso. Então, assim, eu não consegui evitar e as lágrimas simplesmente rolaram no meu rosto, e eu me conectei assim com uma profunda tristeza. E aí eu me lembrei que neste momento o meu filho também ficou muito constrangido com essa cena. Ele, primeiro, né, ele tentou fingir que não estava percebendo e depois, conforme ficou mais intenso, aí ele veio e tentou me consolar. E eu já também falei disso aqui antes, mas a gente tem essa necessidade, né, que quando um amigo procura ajuda, quando a pessoa está muito triste, a gente começa a falar para a pessoa fazer coisas para que tire desse estado, ou seja, coisas para distrair. E isso, se a gente for pensar, é o que a gente faz o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente tenta se distrair daquilo que a gente está sentindo, daquilo que está, do conteúdo da minha mente. A gente tem muito medo de olhar para o conteúdo da mente. Então eu fiquei pensando nessa nossa postura engessada, de que a gente não pode expressar nenhum tipo de emoção. Eu não posso expressar alegria, eu não posso expressar tristeza, porque, né, as pessoas estão olhando. Imagina se eu começasse a chorar no meio do elevador, o que as pessoas iam pensar? Ou que nem o meu filho falou: "Nossa, você ficou cantando no elevador, que vergonha", né? Então, assim, e aí isso tem tudo a ver, está bem relacionado com o vídeo que eu postei aqui na semana passada, que é essa questão da causa do sofrimento, da gente querer ser especial. Ou seja, esse comportamento de que eu preciso medir as minhas palavras, eu preciso medir o meu comportamento, eu preciso me policiar, é justamente porque eu tenho medo das consequências que isso que esse tipo de comportamento vai gerar, né? Então eu tenho muito medo de entrar em contato com o conteúdo da minha mente. E outra coisa que eu estava pensando, né, com uma pessoa muito querida que foi morar muito longe aqui de tudo que ela conhecia como seguro e como conhecia como um símbolo do amor, é que às vezes a gente precisa ir lá para o outro lado do mundo ou viver outras coisas
para entender, né, que para conseguir olhar para o real conteúdo da nossa mente, para o que a gente realmente está sentindo. Então, eu queria deixar esse vídeo aqui como uma reflexão, como, assim, para uma pergunta mesmo para a gente, se a gente anda fugindo do sentimento que a gente está aqui dentro. Se a gente tem buscado distrações para não entrar em contato com aquilo que eu estou sentindo. E isso, assim, em todo tipo de sentimento, em todas as circunstâncias. E se eu faço isso, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acredito, assim, piamente que a única maneira que a gente tem para curar, né, isso tudo que a gente percebe como causa de sofrimento é olhando para o conteúdo da nossa mente, olhando para o que eu tenho sentido. Porque só assim eu vou conseguir olhar para aquilo em que eu acredito. E só questionando a minha crença e de repente abrindo mão da minha crença e de repente admitindo que eu não sei qual é o caminho. E é quando eu me entrego para esse eu maior, é quando eu me entrego para essa experiência de que eu não estou no controle das coisas, né? Então é só quando eu questiono essas minhas crenças que eu vou, de fato, conseguir mudar o meu estado atual. Então, assim, enquanto eu fugir dessa consciência do que está na minha mente, eu não vou conseguir curar essa crença que está me causando sofrimento. E se todo sofrimento tem origem na minha mente, então esse é o único caminho. Então é por isso que a gente fala que para chegar à luz eu preciso olhar para a minha escuridão. Então eu preciso desejar conhecer o verdadeiro conteúdo da minha mente. Porque se eu for além desse sentimento incômodo de tristeza, eu vou conseguir enxergar uma outra coisa. Mas enquanto eu não consigo ultrapassar essa barreira, e eu acho que é muito assustador olhar para tudo isso, então fica muito difícil, né, transpor o meu estado atual se eu nem mesmo conheço e nem sei aonde eu estou nesse momento. Bom, é isso. Era essa reflexão que eu queria trazer para essa semana, gente. Super obrigada pela atenção. Namastê. Até o próximo vídeo.